Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do vídeo da aula passada. Então vamos finalizar aí o dimensionamento dos ramais e subramais no que diz respeito às vazões. Então no vídeo passado nós iniciamos então o dimensionamento desse banheiro. A gente tem esse esqueminha representando então as tubulações de água fria. Então com 4 aparelhos sanitários, um lavatório, uma banheira, uma bacia sanitária e um chuveiro. Então a gente já viu ali o sentido do fluxo da água, vai descendo pela coluna de distribuição na esquerda e a água vai se deslocando depois no banheiro da esquerda para a direita até chegar em cada um desses aparelhos. Então nós já vimos no vídeo da aula passada o início do dimensionamento. Então nós já vimos como que é feito a identificação dos trechos, identificação dos nós e dos trechos. Já classificamos os trechos se eles são ramais ou subramais. E para cada trecho nós colocamos ali quais são as peças atendidas por cada um desses trechos. Então, por exemplo, no trecho 2.1, nós temos que o chuveiro é a peça atendida, que é o trechinho lá do final do meu banheiro. No trecho 2.3, temos a bacia sanitária. Fizemos isso para todas as linhas. Então, a gente viu que o cálculo das vazões pode ser feito de duas maneiras, temos dois métodos. O método do consumo máximo possível, que foi o que a gente viu no vídeo passado, naquele exemplo aí de um vestiário. Então esse método é utilizado aí mais para locais de uso coletivo, né, como vestiários e banheiros, porque eu considero que todos os aparelhos sanitários podem ser utilizados simultaneamente. Então nesse caso a gente vai somar as vazões de cada trecho, que foi o que a gente viu no vídeo passado. Nesse vídeo a gente vai ver então como que a gente faz o dimensionamento quando eu tenho situações em que os aparelhos não são utilizados simultaneamente. Então a gente vai usar o método do consumo máximo provável, que é o mais comum nas edificações residenciais, que vai ser o nosso foco principal aqui na disciplina. Então nesse caso a gente não vai somar vazões, a gente vai substituir as vazões por pesos, que são na verdade valores proporcionais às vazões, já considerando a probabilidade de uso de cada aparelho desses. Por que a gente tem essa diferença, né? Em edificações residenciais, diferente do exemplo que eu dei no vestiário, do vídeo passado, é pouco provável que eu tenha vários aparelhos sendo utilizados ao mesmo tempo no mesmo cômodo. Então depois eu vou dar um exemplo aqui no nosso banheiro sobre isso. Então como que funciona esse método? A gente considera então que os aparelhos não estão sendo usados simultaneamente, então o consumo não vai ser o máximo possível, ou seja, não vai ser a soma de todos os aparelhos. A vazão não vai ser a soma de todas as vazões, mas sim a gente vai estimar um consumo máximo provável. Então, utilizado, como eu comentei, em situações onde é pouco provável que eu utilize todos os aparelhos ao mesmo tempo, que vai ser o nosso foco principal na disciplina aqui, que são as edificações residenciais. Então, foi desenvolvida aí uma equação que considera essa probabilidade do uso simultâneo, transformando as vazões em pesos. Então, a gente vai usar essa equação, ela parece um pouco complicada, mas ela é bem simples. Então, a gente tem ali a vazão, representada por Q. Então, essa equação vai me dar a vazão em litros por segundo. Eu vou achar essa vazão multiplicando o coeficiente de descarga, que equivale a 0,3 litros por segundo, vezes a raiz do peso relativo dos aparelhos. Então, voltando ao nosso exemplo, nesse banheiro aqui, qual que é a probabilidade de eu ter todos esses aparelhos sendo utilizados ao mesmo tempo no banheiro residencial? Então, é provável que eu tenha alguma situação onde tem uma pessoa usando a banheira, uma pessoa usando o chuveiro, outra pessoa usando a bacia sanitária e outra pessoa usando o lavatório? Em uma residência, isso praticamente nunca vai acontecer, né? Nem mesmo 2 ou 3 desses aparelhos sendo usados ao mesmo tempo. Normalmente a gente tem uma pessoa utilizando o banheiro, ela vai utilizar uma peça de cada vez, então as peças não vão ser utilizadas ao mesmo tempo. Então é muito diferente de mencionar um banheiro onde eu tenho um vestiário coletivo, onde eu vou ter várias pessoas fazendo uso de vários aparelhos sanitários. Então é muito pouco provável que num banheiro residencial
os aparelhos sejam usados ao mesmo tempo. Então não faz sentido eu somar a vazão de todos eles, porque isso não vai acontecer. Então, em vez de somar as vazões, a gente vai somar os pesos relativos que representam as vazões de cada um desses aparelhos. Como que a gente vai saber quais são esses pesos relativos? A própria norma já traz para a gente uma lista de aparelhos sanitários com as suas vazões, como a gente viu no vídeo anterior, e traz também para cada aparelho desse o peso relativo. Então, aqui nas duas últimas colunas, a gente tem os valores de vazão de projeto, em litros por segundo, e o peso relativo. Vocês podem ver que o peso não tem unidade, então é um valor adimensional. Eu comentei uma representação da vazão que indica aí qual que é o impacto desse aparelho, digamos assim, no meu sistema de água fria. Ou seja, quanto de vazão que ele vai requerer quando ele é utilizado, considerando também a probabilidade de uso dele. Então, vocês podem ver que os maiores valores de peso são dos aparelhos que têm maior vazão. Então, quanto maior a vazão, maior vai ser o peso relativo. Só alguns exemplos, então, aqui. Na primeira linha, nós temos a vazão da bacia sanitária. Quando ela é de caixa de descarga, tem uma vazão de 0,15 litros por segundo. O peso relativo dela é 0,3. Quando a bacia sanitária é de válvula de descarga, o peso já aumenta bastante, vai para 32, porque tem uma vazão também mais elevada, 1,7. Então, uma lavadora aqui de pratos ou de roupas tem um peso de 1, uma vazão de 0,3 litros por segundo. Aqui um chuveiro ou ducha com misturador de água fria tem um peso de 0,4 e uma vazão de 0,20. Então, a própria norma já traz aqui essa lista de vazões e pesos relativos. Então, nessas situações onde eu não tenho uso simultâneo dos aparelhos sanitários, a gente vai fazer esse dimensionamento considerando os pesos relativos dos aparelhos. Então, seguindo o nosso exemplo, como é que a gente vai fazer esse dimensionamento? No primeiro passo, eu vou identificar quantas peças sanitárias eu tenho no meu cômodo e que peças são essas. Então, no nosso exemplo, nós temos 4 peças, um chuveiro, um misturador, uma bacia sanitária com válvula de descarga, uma banheira e um lavatório. Então, eu vou consultar a tabela e vou verificar quais são os pesos relativos desses meus aparelhos sanitários. Então, já destaquei aqui, nós temos 4 aparelhos e aqui nós temos os valores de cada um deles. Então, da bacia sanitária, a gente tem uma válvula de descarga, que é a peça que está sendo utilizada no nosso caso. O meu peso relativo, ali na última coluna, 32. Então, a bacia sanitária tem um peso relativo de 32. A minha banheira tem um peso relativo de 1. Meu chuveiro ou ducha com misturador de água fria tem um peso relativo de 0,4. E o meu lavatório tem o peso de 0,3. Então, na minha tabela de dimensionamento, eu vou preencher esses valores dos pesos na linha correspondente a cada peça dessa. Então, no subramal 2 a 1, que eu tenho só o chuveiro, o peso do chuveiro é 0,4. Então, eu vou pegar os valores direto da tabela dos meus trechos que são subramais, porque lembra, o subramal atende só uma peça. Então, nesse caso aqui, o trecho 2,1, a água que está passando aqui do 2 a 1, ela vai só para o chuveiro. Então, eu vou colocar o peso do chuveiro aqui, referente ao trecho 2,1. No trecho 2,3, essa água vai abastecer só minha bacia sanitária. Então, eu coloquei aqui o peso referente da minha bacia sanitária. Então, todos os subramais, eu posso pegar direto da tabela o valor dos pesos. Como eu tenho só um aparelho, nesses casos, a tabela também já me dá o valor de vazão. Então, eu não preciso fazer nenhuma conta para calcular a vazão. Então, nos subramais, a gente já pode pegar da tabela direto os valores de vazão. Então, vocês podem colocar na planilha de dimensionamento, nos subramais, o valor do peso do aparelho que a gente tira direto da tabela e também a vazão desse aparelho que vem direto da tabela. Então, no caso do chuveiro, a gente tem ali um peso de 0,4, vazão de 0,2. A bacia sanitária, peso de 32, vazão de 1,70. Uma banheira, peso de 1,
vazão de 0,30, um lavatório, o peso de 0,30 e a vazão de 0,15 litros por segundo. Então a parte dos subramais é bem simples, mas por isso a importância da gente fazer essa parte inicial aqui, as primeiras 3 colunas, com calma e bem feito. Se eu tenho os meus trechos bem identificados no sentido contrário do escoamento, se eu sei certinho quais são os ramais, quais são os subramais, e coloco aqui as peças atendidas em cada trecho, isso facilita bastante o nosso dimensionamento na parte seguinte da tabela. Então é bem importante ter atenção nessa parte inicial aqui, pessoal. Então já preenchi os valores de peso e vazão dos subramais, agora vem a parte que a gente precisa calcular as vazões. Então, nos ramais, a gente tem mais de um aparelho sendo atendido. No ramal 4 ao 2, ele vai atender o chuveiro e a bacia sanitária. Então, é aqui onde a gente vai utilizar aquele método do somatório dos pesos, utilizando aquela equação. Então, no trecho 4.2, a gente está vendo aqui o sentido da água, da esquerda para a direita. Então, a água que passa pelo trecho 4.2, quando ela chega no final aqui, ela tem duas possibilidades. Ou ela pode abastecer o chuveiro, ou ela pode abastecer a bacia sanitária. Então, eu tenho que considerar esses dois aparelhos. Se eu fiz a minha planilha aqui numa ordem que eu estou vendo no sentido contrário ao escoamento de água, normalmente esses aparelhos vão estar acima da linha que eu estou calculando. Então, no caso aqui, o trecho 4.2, eu preciso somar a bacia sanitária e o chuveiro. Porque essa água que vai passar aqui pelo trecho 4.2 pode abastecer a bacia sanitária ou o chuveiro. Eu não vou somar as vazões, porque a gente viu é pouco provável que eu utilize as peças ao mesmo tempo. Vou somar então os pesos. Então o peso do meu chuveiro é 0,4, o peso da minha bacia sanitária é 32. Então somando os pesos, eu tenho 32,4. Então eu não somo a vazão, eu não vou somar 0,2 e 1,70, mas vou somar os pesos, 32 mais 0,4. Então, o somatório do peso deu 32,4. Vou fazer a mesma coisa para os trechos seguintes. Então, o trecho 6 e 4, quando a água chega aqui no ponto 4, ela tem agora 3 aparelhos que ela pode abastecer. Ela pode vir para a banheira, pode seguir mais um pouco e descer para a bacia sanitária, ou pode ir até o final para o chuveiro. Então, vou ter que somar o peso do chuveiro, do vaso sanitário e da banheira. Se a minha planilha está numa ordem lógica aqui, eu já tenho aqui o somatório do chuveiro mais o vaso, que é 32,4. Vou só acrescentar a banheira, 33,4. Então aqui naquela coluna que eu coloco as peças atendidas, eu já devo ter identificado quais peças o meu ramal atende. Então é só eu somar os pesos dessas 3 peças aqui. E eu posso utilizar a minha própria tabela, que eu já tenho esses valores, para ir somando. Então, trecho 6,4, eu vou ter a soma dos pesos, 33,4. E o último trecho, a gente tem o trecho 8,6, o último ramal. Eu vou abastecer, então, os 4 aparelhos sanitários, já que é o trecho de entrada aqui do meu banheiro. Então, a partir dele, eu vou abastecer todas as peças. O lavatório, a banheira, a bacia sanitária e o chuveiro. Então, já foi identificado aqui que esse trecho atende chuveiro, vaso sanitário, banheira e lavatório. Então, tem que somar o peso desses 4. Eu já tenho o peso de 3 aqui, que é 33,4. Só acrescento o peso do lavatório, fico com o valor então de 33,7. Então, essa é a diferença dos métodos. Quando eu não tenho o uso simultâneo dos aparelhos, eu não somo vazão, eu somo os pesos. É importante estar sempre atento a esse detalhe. E agora a gente consegue calcular a vazão dos trechos que faltam. Então, vocês podem ver que nos subramais, a gente pegou a vazão direto da tabela. Quando eu tenho só um trecho, só um aparelho sendo abastecido, então, quando eu tenho o trecho só do chuveiro, eu peguei a vazão da tabela, do vaso sanitário peguei da tabela, da banheira também peguei da tabela, e do lavatório
direto da tabela. A gente vai usar essa equação aqui para calcular a vazão somente nos ramais, porque são os trechos que abastecem mais de um aparelho sanitário. Então, esses trechos que a gente calculou aqui, a soma dos pesos, eu preciso transformar agora essa soma em valores de vazão. E a gente vai fazer isso utilizando essa equação aqui destacada em vermelho. Então, o primeiro trecho, nós temos o somatório dos pesos, a soma dos pesos no trecho é 32,4. Como eu comentei, a equação é bem simples. A vazão vai ser igual a 0,3 vezes a raiz de 32,4. A raiz de 32,4 é 5,69. Multiplicado aí por 0,3, eu vou ter uma vazão de 1,71 litros por segundo. Então, essa vai ser a minha vazão de projeto, a minha vazão estimada, para o trecho 4 ao 2. Faço a mesma coisa para os outros ramais. Né? Agora, o ramal 6 ao 4, eu tenho uma soma de pesos de 33,4. Tiro a raiz de 33,4, isso vai dar 5,78. Multiplico por 0,3, vou ter a vazão desse trecho, 1,73 litros por segundo. E agora o último trecho, né, o trecho 8 ou 6, o somatório dos pesos é 33,7, raiz de 33,7 dá 5,81 e a vazão vai ser 1,74. Então vocês podem observar aqui que se eu olhar a coluna aqui das vazões, olha como as vazões nesses meus ramais elas foram aumentando muito pouco, né? 1,71 no primeiro ramal, 1,73, 1,74. Então, se eu tivesse somado todas as vazões, né, dos 4 aparelhos, se eu somasse lá 0,2 mais 1,7 mais 0,30 mais 0,15, eu teria aí mais de 2 litros por segundo de vazão. Mas, como eu não vou utilizar todos os aparelhos ao mesmo tempo, não faz sentido eu somar vazão. Então, esse método me permite trabalhar com vazões menores. Então, vocês podem ver que os ramais ficaram com as vazões parecidas do maior aparelho. Né? Eu tenho o maior aparelho aqui, a vazão de 1,70, que é do vaso sanitário. Então, todos os trechos que vão abastecer o vaso sanitário acabaram ficando com a vazão próxima da dele, ó, 1,71, 1,73, 1,74, porque é o aparelho que tem a maior vazão. Então, essas tubulações aqui vão ter que suportar essa vazão para abastecer a minha bacia sanitária. Se eu utilizar o chuveiro, elas já vão estar dimensionadas com uma vazão suficiente. Então, eu não preciso somar a vazão do chuveiro, mais a da bacia sanitária, mais a da banheira, mais do lavatório, porque eu estou considerando que eles vão ser usados um de cada vez. Então, isso vai nos economizar bastante no projeto, a gente vai ver em seguida. Se eu tenho vazões menores, eu posso trabalhar com diâmetros menores também. Então, isso traz uma economia bem significativa para o nosso projeto. Então, já temos as vazões de cada trecho. Então, agora o que a gente vai precisar fazer para finalizar o nosso dimensionamento? Escolher os diâmetros e verificar qual que vai ser a velocidade de escoamento em cada trecho desses está atendendo o limite da norma. Então, como que a gente vai escolher os diâmetros? Agora que eu tenho as vazões, eu vou olhar na tabela para ver qual que é o diâmetro adequado para cada vazão. Então, aqui, nosso primeiro trecho, eu tenho uma vazão de 0,2 litros por segundo. Então, aqui a gente tem a tabela, já mostrei para vocês na aula passada. Essa tabela aqui eu só acrescentei a coluna de área. Né? Então, nós temos os diâmetros comerciais do PVC, né? Lembrando que agora nos subramais e ramais a gente começa com um diâmetro de 25, é o menor diâmetro que a gente pode utilizar. 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110 milímetros. Tá? Os diâmetros externos são os diâmetros comerciais, que a gente chama. O diâmetro interno é mais uma referência aqui, para saber se eu descontar a espessura da parede da tubulação. Eu fico com esse diâmetro útil, que é o espaço que a água tem para se deslocar. E aqui eu tenho a área de cada um desses diâmetros. A área a gente consegue calcular pela equação π
diâmetro ao quadrado sobre 4, mas a gente não tem necessidade de ficar calculando essa área toda hora, já que como os valores são fixos, né, eu tenho sempre os mesmos valores de diâmetro, as áreas vão ser sempre as mesmas. Então, você já tem na tabela aqui, não precisa ficar calculando a toda hora. E aqui eu tenho a vazão limite para cada diâmetro, ou seja, quantos litros por segundo eu posso ter nessa tubulação, considerando a velocidade máxima, né, de 3 metros por segundo. Então, ou seja, se eu tenho uma tubulação de 25 milímetros, eu consigo suportar, digamos assim, até 1,10 litros por segundo. Nesse limite de 1,10, a minha velocidade vai ser 3 metros por segundo. Se eu tiver uma vazão menor, né, 0,80, 0,90, a minha velocidade, consequentemente, vai ser menor também. Mas se eu tiver uma velocidade de 1,20, 1,30, desculpa, uma vazão de 1,20 ou de 1,30, eu já não posso mais utilizar o diâmetro de 25. Eu vou ter que utilizar o diâmetro seguinte. Então, aqui o diâmetro de 32, ele suporta aí uma vazão de até 1,82 litros por segundo. Então, olhando a nossa tabela, meu primeiro trecho tinha uma vazão bem baixa, de 0,2 litros por segundo, que era do chuveiro. Então, 0,2 é menor que 1,10, então eu posso utilizar o diâmetro de 25. Então, já vou pegar esses três valores aqui para a minha tabela. O diâmetro externo, 25, o diâmetro interno, 21,6, e já vou copiar a área, que já está calculada aqui para mim, que é 0,00037, a área está em metros quadrados. Então, olha só, o trecho 2,1, que é o trecho que abastece o meu chuveiro, eu tenho uma vazão de 0,2, para essa vazão eu posso ter um diâmetro de 25 milímetros. Então, já coloquei aqui o diâmetro interno e a área também. Vou fazer a mesma coisa para todos os meus trechos. Então, aqui eu tenho 1,70, né? O trecho aí do vaso sanitário, da bacia sanitária. É a vazão de 1,70. Então, 1,70 pela minha tabela, né, é menor do que 1,80. 1,82 é o limite aqui de 32 milímetros. Né? 1,82 eu vou ter uma velocidade de 3 metros por segundo. Então, 1,70 ainda está dentro desse limite. Apesar de estar bem próximo, né, a gente vai ver que eu vou chegar numa velocidade bem próxima a 3, ali eu tenho 1,70 a vazão. Eu vou fazer esse dimensionamento inicialmente considerando 32 para mostrar para vocês o que vai acontecer. Então, nesse segundo trecho, vazão em 70, vou pegar o diâmetro de 32 milímetros, só copiar aqui da tabela o diâmetro interno e a área, e vou repetir isso para todos os trechos. Não vou fazer um por um, não tem necessidade, né? Só copiei da tabela lá. Então, o trecho 4,2 ficou com 32, o trecho 4,5 com 25 milímetros, o 6,4 com 32, o 6,7 com 25 e o último trecho com 32 milímetros. Então, tendo os diâmetros e já tendo a área, que a gente pegou da tabela, agora a velocidade a gente consegue calcular utilizando a equação da continuidade. A gente sabe que a vazão pode ser calculada como a velocidade vezes a área. Se eu quero calcular a velocidade, é só eu dividir a vazão pela área. Então, nós já temos a vazão, que no trecho 1, então, minha vazão é 0,2. E a área, a gente já tem a área em função do diâmetro da tubulação. Então, a área de um tubo de 25 milímetros equivale a 0,00037 metros quadrados. Então, tenho a vazão, tenho a área, eu posso calcular a velocidade. Então, só atenção aqui, porque a unidade de vazão na nossa tabela ela está em litros por segundo. E nessa equação aqui eu preciso trabalhar com metro cúbico por segundo. Então, é só uma conversão que a gente precisa fazer, transformar a vazão de litros por segundo para metros cúbicos por segundo. Então, no trecho inicial ali, trecho do chuveiro, trecho 2,1, a minha vazão é 0,2, então eu tenho que dividi-la por 1000 para passar por metro cúbico por segundo, e divido essa vazão pela área, que é a área da tubulação, então eu vou ter um valor de 0,54 metros por segundo.
Então, trecho 1, está feito aqui o cálculo da velocidade. No trecho 2, a mesma coisa, só que agora considerando a vazão do trecho, que é 1,70. Então, 1,70 eu divido por 1.000, para passar para metro cúbico por segundo, e divido pela área, que é 0,000061. Então, eu vou ter uma velocidade aqui de 2,79. Mesma coisa para todos os demais trechos. Até essa tabela depois vocês podem utilizar o Excel, né? São várias contas que são repetidas, então o Excel faz para vocês, não precisa ficar calculando uma por uma. Então aqui eu vou só colocar o resultado. Nós temos as velocidades de cada trecho. Então o que aconteceu que eu destaquei aqui em vermelho? Vocês podem ver, na verdade são todos os ramais e mais o subramal aqui do vaso sanitário. Quando a gente utilizou aquele diâmetro de 32, eu fiquei com velocidades muito altas. Aqui, ó, 2,79, 2,80, 2,84, 2,85. A norma diz que o limite de velocidade é 3 metros por segundo. Então, está de acordo com o que diz a norma, mas essas são velocidades ainda muito altas. A gente vai preferir trabalhar com velocidades abaixo de 2 metros por segundo. Por quê? Velocidades muito elevadas causam aí perda de carga e ruído nas tubulações. Então, o que aconteceu? Quando a gente escolheu aqui o de 32, eu estava com vazões de 1,70 aproximadamente. Então, se o limite é 1,82, se eu sei que a 1,82 litros por segundo eu vou ter uma velocidade de 3 metros por segundo, sempre que eu estiver chegando próximo dos valores limites, é preferível que eu pegue um diâmetro maior, né? Então, eu não deveria ter escolhido de 32, já poderia ter escolhido de 40. Por quê? Eu vou ter mais espaço para minha água passar, então com uma área maior, a velocidade vai diminuir. Então, sempre que eu estiver chegando muito próximo desses valores do limite, a gente recomenda que eu pegue um diâmetro maior. Por quê? A gente vai preferir trabalhar com velocidades baixas, né? De preferência aí até 2 metros por segundo. Como eu comentei, não está errado fazer um projeto onde a velocidade passe aí dos 2 metros por segundo, a norma permite até 3. Mas a gente vai ver mais para frente, essas velocidades aí acima de 2 metros por segundo, 2,80 como a gente teve ali, próximos de 3, elas vão causar muita perda de carga, a gente vai acabar perdendo pressão nos nossos pontos, a gente vai ver depois o cálculo das pressões, e eu posso ter ruídos também, né? Causa um desconforto para quem está morando nesses locais, escutar a água passando com uma velocidade tão alta assim. Então é sempre preferível que a gente trabalhe com velocidades mais baixas. Então naquele caso eu vou trocar todos os trechos que a velocidade estava acima de 2, eu vou trocar por um diâmetro maior de 40, e aí eu vou colocar lá na tabela o diâmetro interno, vou mudar a área e vou recalcular as velocidades. Então aqui eu mudei de 32 para 40, né, os 4 trechos que eu tinha velocidades bem elevadas, e agora olha como as velocidades baixaram. Né? Quando eu aumentei o diâmetro, estou aumentando a área, estou aumentando o espaço que a água tem para se deslocar. Quando eu aumento a área, a velocidade consequentemente diminui. Então aqui eu estou com velocidades todas aí abaixo de 2 metros por segundo. E aí mais para frente, quando a gente calcular as pressões, a gente vai ver que isso dá uma diferença bem significativa aí na pressão, que também é um parâmetro bem importante no nosso dimensionamento. Então assim a gente finaliza esse dimensionamento dos ramais e subramais dos nossos aparelhos sanitários. Aqui eu dei um exemplo de um banheiro, mas o raciocínio é exatamente o mesmo se eu estiver dimensionando uma área de serviço, uma cozinha. Então a gente vai ver depois outros exemplos, mas o objetivo final desse dimensionamento é que eu tenha no meu desenho indicado os diâmetros de cada trecho. Quando vocês pegarem um projeto hidrossanitário, vocês vão ver que o desenho, além do posicionamento dos aparelhos sanitários, ele tem que ter o diâmetro de cada tubulação. Então, ao final desse dimensionamento, a gente indica no nosso desenho quais são os diâmetros que devem ser utilizados. Então, aqui no nosso caso, vocês podem ver o trecho final, lá, o chuveiro ficou com 25 milímetros, a bacia sanitária ficou com 40, esse ramal aqui também ficou com 40, a banheira com 25 milímetros,
o lavatório com 25 e os demais ramais com 40 milímetros. Certo? Do vídeo de hoje era isso, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai ver então como é que a gente faz o dimensionamento aí das colunas de distribuição e do barrilete. Mas por enquanto é isso. Vejo vocês no próximo vídeo.